Agora, Giro Esportivo com Paulo Silva. E estamos de volta! E é sempre bom ter você aqui com a gente. Está no ar o nosso Giro Esportivo. E apesar de não ter feito uma grande partida, o time de Fernando Diniz conseguiu um empate diante do Argentino Júnior num jogo tenso, como já se esperava, e com 2 expulsões. Numa delas, Marcelo terminou pisando e provavelmente quebrando a perna do defensor argentino. A outra expulsão foi do goleiro Martín Arias e Heredia teve que ir para o gol. O gol argentino foi marcado por Ávalos e o do tricolor por Samuel Xavier. Enquanto em La Paz, o Atlético Paranaense sofreu uma dura derrota para o Bolívar por 3-1. Apesar do Furacão ter saído na frente, o time boliviano teve a virada e agora fica numa confortável vantagem para o jogo de volta em Curitiba. Eric marcou para o Atlético e Rony Fernandes 2 vezes e Bejarano fizeram para o Bolívar. Quem também perdeu de virada foi o Internacional, jogando no Monumental de Núñez, diante do River Plate. Ener Valencia fez para o Colorado, enquanto o jovem Solares marcou 2 vezes para os argentinos. Com o resultado, o Inter terá de vencer no Beira-Rio daqui a uma semana por 2 gols de diferença para avançar direto. Vitória por 1 gol leva aos pênaltis. Qualquer outro resultado classifica os argentinos. E pela Copa Sul-Americana, o Fortaleza enfrentou o Libertad no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e venceu por 1-0. O gol do jogo foi marcado pelo volante Zé Wellison. Com o resultado, o Leão do Pici tem a vantagem do empate para o confronto da volta na próxima terça na Arena Castelão, às 7 da noite. Em caso de derrota por 1 gol de diferença, a vaga será decidida nos pênaltis. Caso o Libertad vença por 2 gols ou mais de diferença, estará classificado diretamente para a fase seguinte. Já o Corinthians encarou o New Old Boys na Arena Neoquímica e, apesar de passar por um susto, o time de Vanderlei Luxemburgo mostrou poder de reação e garantiu a vitória de virada por 2-1. Destaque também para o jovem Wesley, que marcou seu primeiro gol no profissional, e para as mudanças de Luxemburgo. E o ex-preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, foi denunciado pela Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, com base no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por soco desferido no jogador Pedro. O julgamento de Pablo Fernandes ainda não foi marcado pelo STJD, mas se condenado, o preparador poderá pegar de 4 a 12 partidas de punição, mesmo após a demissão do Flamengo. E o futebol árabe continua agitando o mercado da bola. O Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Luiz Castro anunciou a contratação de Sadio Mané, ex-Bayern de Munique e Liverpool, após semanas de especulações. Os valores não foram informados, assim como o tempo de contrato, mas na última semana, o jornalista Fabrício Romano noticiou que o custo da operação seria de cerca de 37 milhões de euros, em torno de 194 milhões de reais. E Roger Guedes optou pela saída do Corinthians. O jogador deve viajar para o Oriente Médio ainda essa semana e assinar com Al Rayyan ou Al Sadd, ambos do Catar. As 2 equipes fizeram propostas equivalentes pelo jogador. O timão, que possui 40% dos direitos econômicos do atacante, deve ficar com algo em torno de 4 milhões de euros, 21 milhões na cotação atual. Já o São Paulo acertou a contratação do meio-atacante Lucas Moura, que estava sem clube desde que deixou o Tottenham da Inglaterra em abril. Formado em Cotia, o jogador deixou o clube em 2012, após o título da Sul-Americana, e 11 anos depois está de volta ao Morumbi até o final da temporada. E o Grêmio encaminhou a contratação do atacante João Pedro, de 31 anos, do Fenerbahçe da Turquia. O clube gaúcho atravessou as negociações do Botafogo e deve assinar com o brasileiro naturalizado italiano por empréstimo até o fim de 2024.
E segundo o jornalista Vene Casagrande, a negociação entre Flamengo e Zenit chegou ao fim, sem um final feliz, já que as partes não chegaram a um acordo. Esta é a segunda vez que o rubro-negro tenta contratar o jogador e não obtém sucesso. E é isso, encerramos então mais um giro, mas eu espero você logo mais em nosso encontro no Quintal Esportivo, às 6 horas da tarde na sua TV Jornal Meio Norte, canal 20.1 e FM Jornal 90,3. E eu peço a você para visitar também o nosso perfil no Instagram, Direto ao Esporte. Eu deixo a vocês o meu forte abraço como sempre e até amanhã, se Deus quiser. Giro Esportivo. Oferecimento Cooperline Fios e Cabos. Qualidade é a nossa energia. Alma Propaganda 869-8812-0682.